Oi, eu sou Gustavo Cunha e hoje é dia de falar do episódio final da segunda temporada de Demolidor Renascido. Esse episódio, obviamente, trouxe muitos elementos interessantes, mas, acima de tudo, trouxe um final que é exatamente o oposto do que as imagens que estão ali na tela estão mostrando. Além disso, ele deixou um fio narrativo solto que nos conecta diretamente com o próximo filme do Homem-Aranha, mas a gente vai chegar lá. Muito bem, bora lá. Como todo bom episódio de Demolidor, né, esse aqui também esconde muito mais camadas do que ele mostra na primeira vez em que a gente assiste. Ele se chama The Southern Cross, o Cruzeiro do Sul, e o título sozinho já faz ali o trabalho pesado de enquadrar tudo que acontece nos 60 minutos seguintes, né? A temporada abriu com um episódio chamado The Northern Star, a Estrela do Norte, que é uma referência para quem tá perdido no hemisfério setentrional, né? E agora ele fecha com o Cruzeiro do Sul, que é a constelação que navegadores usavam para encontrar o caminho quando eles não tinham referência ali nenhuma no céu. Matt Murdock passou toda essa temporada, de certa forma, à deriva, e a única bússola que resta é a graça, ou nesse caso, a verdade, porque a violência não pode salvar a Karen e não pode derrubar o rei do crime. A única esperança é a verdade. Então, esse final encerra um ciclo de 5 temporadas com uma sofisticação narrativa que poucas produções da Marvel costumam ter, né? Eu volto a dizer o que eu já tinha dito em alguns vídeos antes, né? Isso nem parece Marvel. A grande sacada desse episódio é transformar o tribunal no ringue final. Não um beco em Hell's Kitchen, não um corredor qualquer, não um telhado, porque todas as outras temporadas já usaram esses campos de batalha, né? O Matt entra mancando, baleado na perna desde o episódio anterior e escolhe enfrentar o Rei do Crime não com os punhos, mas com a retórica e o Código Penal. E isso é importante, cara, porque é uma decisão que ecoa tudo que o Fogg defendeu ao longo de todos esses anos, né, que é usar o sistema para derrotar o Wilson Fisk, mesmo quando o sistema parece irremediavelmente viciado, porque sem isso é impossível ter esperança em qualquer tipo de civilidade, você entende? É por isso que o Matt precisa derrotar o Rei do Crime no tribunal. E, meu amigo, se tem alguém que sabe fazer uma entrada triunfal, esse alguém é o Vilsinho, né? A câmera enquadra aquelas costas imensas preenchendo o corredor central inteiro. O Matt sorri, não por confiança, mas porque ele ouve os batimentos cardíacos do prefeito acelerarem, então ele sabe que o Fisk tá nervoso. Matt Murdock é, como a gente sabe, né, um detector de mentiras humano, e ainda tem diploma de advocacia. E tem um detalhezinho que é quase invisível durante o momento do juramento. Atrás do prefeito, na parede do tribunal, tá a inscrição: "A verdade é grande e prevalecerá", do livro apócrifo de Esdras. E a ironia aqui é brutal, né? O Fisk jura dizer a verdade com a mão sobre a Bíblia, debaixo daquelas palavras que celebram exatamente aquilo que ele pretende destruir. O bom prefeito abre o seu depoimento com a frase que já virou assinatura no MCU, né? "Quando eu era garoto". A mesma abertura que apareceu no primeiro encontro com a Vanessa na série original da Netflix, no discurso perturbador que ele fez ali pro mercenário na terceira temporada sobre ter esmagado o crânio do próprio pai com um martelo, e em diversas outras ocasiões ao longo de uma década de narrativas. Mas aqui o Matt quer que o Wilson faça esse discurso todo pomposo, né? Deixar o prefeito se sentir confortável é parte da estratégia dele, é dar corda para ele se enforcar, retoricamente falando. E a revelação pública da identidade do Matt Murdock é, sem exagero, o momento mais sísmico do MCU televisivo, né? Desde que o Tony Stark largou o roteiro escrito pelo agente Coulson, né, com tanto cuidado, e improvisou "Eu sou o Homem de Ferro" no final do primeiro filme do MCU. A cena nesse episódio 8 é construída para evocar exatamente aquele instante, né, o Matt se virando para a galeria, as flechas disparando, o público congelando, é a mesma gramática visual, o mesmo ritmo narrativo, mas o peso emocional aqui é inteiramente outro, você entende? O Tony fez aquilo por conta do ego dele. O Matt tá fazendo isso por amor a Karen Page. Você entende? A única forma de inocentar a Karen é apresentar a testemunha viva que estava no Northern Star na noite em que o prefeito Fisk ordenou que os caras afundassem o navio. E essa testemunha é ele, o Matt. Então o Matt não tá apenas tirando a máscara nesse momento, né? Ele tá se entregando, ele tá abrindo mão da advocacia, da liberdade, da vida dupla que ele manteve por uma década. E curiosamente nos quadrinhos a identidade do Demolidor foi exposta, né? Ali nas páginas de Demolidor número 35 e 36 de 2014, e antes disso, de forma ainda mais trágica, né, em Demolidor 227 de 1986, quando a própria Karen Page trocou o segredo do Matt
por drogas, né? Um dos arcos mais sombrios da Marvel. Mas no MCU é o Matt quem escolhe. Quando Hulkberg duvida, dizendo, né? Você quer mesmo dizer a este tribunal que o Demolidor é cego? E o Matt dobra ali a bengalinha dele, arremessa com precisão cirúrgica, ricocheteando nas paredes antes de pegar ela de volta no ar. Que coisa linda, cara. O tribunal emudece. A juíza Waters, que passou a temporada inteira sendo atropelada, sendo um pelego da máquina legal do Fisk, finalmente encontra uma lasquinha de coragem naquele coração para encerrar o caso. Note que até esse momento, cara, ela estava ativamente se inclinando em favor da acusação, aceitando todos os pedidos do promotor. E é só quando Matt se revela como a testemunha-chave do processo que ela finalmente começa a negar os pedidos ali do Hulkberg. Aquela troca entre o Matt e o Vilsinho no tribunal replica deliberadamente o ritmo da cena mais celebrada de Questão de Honra, aquele filme sensacional de 92, do Tom Cruise, quando o juiz diz, né, não responde, e o coronel Jessup, do Jack Nicholson, diz, eu vou responder, e acaba se incriminando por puro orgulho. O Fisk cai na mesma armadilha emocional aqui, né, ele insiste em responder uma pergunta que o próprio advogado dele implorou pra ele ignorar. A diferença é que o ponto de virada aqui não é a confissão da testemunha, é a confissão do advogado, né? O Matt não precisa que o Fisk admita nada, ele só precisa que ele perca o controle do tribunal para que a bomba que o Matt vai detonar sobre si próprio faça sentido. Quando a Sheila Rivera oferece ao Fisk o acordo do procurador-geral, né? Renúncia, exílio, nenhuma acusação, o rei do crime responde abrindo a porta do tribunal e socando o manifestante com tanta força que o corpo do coitado voa contra a parede, né? E o grito que ele solta, "Boo!", é uma sequência de massacre no corredor para deixar qualquer fã de quadrinhos sorrindo de orelha a orelha. O bom e velho rei do crime sendo exatamente quem ele é. Fisk, inteiro de branco, né, cada vez mais encharcado de sangue, quebra a coluna de um pobre coitado ali na quina da parede, quando a câmera passa ali, segundos depois, o drywall e a madeira por baixo estão completamente afundados, como se alguém tivesse enfiado uma marreta ali naquela estrutura. Ele grita, venham, para as pessoas que já estão ali de mãos levantadas, né, se renderam, mas ele segue atacando porque ele é esse touro branco incontrolável. A cena no corredor, paralelamente, onde o Demolidor, a Jessica Jones e a Tigresa Branca enfrentam os capangas ali da Força-Tarefa Antivigilante, cria um efeito de convergência, né, que culmina nas duas portas se abrindo ao mesmo tempo. Os corredores do Fisk são banhados de luz branca, enquanto que os do Demolidor de vermelho. Então são dois mundos colidindo ali na linguagem visual antes de colidirem fisicamente. É brilhante! E o encerramento desse episódio constrói um dos espelhamentos mais elegantes que a Marvel já produziu, né? Matt Murdock termina numa cela de segurança máxima e sorri. Wilson Fisk termina numa praia paradisíaca, livre, mas ele está completamente destruído por dentro. O Matt aceita a prisão como penitência, ele quebrou a lei, mesmo que em nome da justiça, e para um católico devoto como ele, essa aceitação equivale a entrar no confessionário, né? E a última imagem da temporada confirma isso com uma delicadeza, velho, que pega a gente de surpresa, né? A porta da cela desliza, mostrando o rosto do Matt, e o enquadramento replica exatamente aquela janelinha do confessionário, né? Remetendo diretamente à primeira cena de Demolidor, né? Quando ele tá adulto na série, lá em 2015, quando o padre Lantham ouvia ali a confissão daquele jovem advogado cego que surrava criminosos à noite. Você entende como essa cena encerra todo esse ciclo com uma precisão geométrica. Vilsinho, por sua vez, tá lá na ilha de Caras, né, na qual a Vanessa sempre sonhou em se estabelecer, mas ela morreu, ele perdeu Nova York, perdeu o poder, perdeu os aliados. A composição visual coloca o personagem ali de costas pra câmera, emoldurado pelo oceano, exatamente como ele estava emoldurado pelo quadro Coelho na Tempestade, nos momentos de maior desolação, né? A referência histórica aqui também é inevitável, né? Não tem como a gente não lembrar do Napoleão em Elba, o tirano deposto, exilado numa ilha aparentemente neutralizado, acabado, destruído, e a gente sabe muito bem como essa história terminou, né? Com ele voltando depois, e nós sabemos também que o Fisk também vai voltar na temporada 3, porque ele está vivo, e quem está vivo sempre aparece, né? E a temporada 3, inclusive, já está sendo filmada. É interessante notar também como essa parte final do episódio deixa muitas portas abertas para uma aparição do Demolidor no filme do Homem-Aranha, porque toda a arquitetura narrativa do final de Demolidor Renascido parece ter sido calculada para reposicionar as peças do tabuleiro exatamente aonde Homem-Aranha Um Novo Dia precisa encontrar essas peças, né? Com o Fisk deposto e exilado, Nova York entra numa espécie de vácuo de poder, a Sheila Rivera assume a prefeitura e já aparece no trailer de Um Novo Dia, entregando a chave da cidade por cabeça de teia, sinalizando que a era antivigilante acabou e que os heróis mascarados voltaram
voltaram a ser bem-vindos. Além disso, a presença do tentáculo no trailer de Um Novo Dia é talvez a pista mais reveladora, né? Aqueles ninjas de vermelho são historicamente problemas do Demolidor e do Wolverine, né? Não do Homem-Aranha, mas como o Wolverine ainda também tá fora do MCU por enquanto, né? Tá preso lá na dimensão do Deadpool, e o Matt tá trancado numa cela, a responsabilidade de enfrentar esse clã de assassinos ninjas recai no colo do coitado Peter Parker. Mas aqui, velho, a lógica se conecta de forma quase inevitável, né? Se a cena mais impactante do trailer do Cabeça de Teia mostra o Peter lutando contra o tentáculo dentro de uma prisão, e o Matt Murdock está nesse momento dentro de uma prisão, a gente só precisa ligar os pontos. O tentáculo, por algum motivo, pode estar atrás do Matt Murdock, quem sabe até para tentar transformar o Demolidor no seu novo mestre, como aconteceu em Shadowland, aquele arco fantástico dos quadrinhos. Sim, o Charlie Cox já jurou de pé junto que ele não tá no filme, mas atores do MCU mentindo sobre as aparições, isso já se tornou uma tradição sagrada nessa altura, né? Depois do episódio lá do Andrew Garfield e do Tobey Maguire em No Way Home. Você, gafanhoto, vai lembrar das palavras do Tata quando o Demolidor aparecer em Homem-Aranha Um Novo Dia. E aí você vai voltar aqui nesse mesmo vídeo e vai clicar no meu link da Amazon, nem que seja pra mandar via uma bala de goma em retribuição e assim ajudar esse canal a permanecer no ar, porque usando o meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code, o valor dos itens permanece exatamente o mesmo quando você for comprar qualquer coisa que estiver precisando pra você ou pra sua casa. A única diferença é que uma parte do seu investimento é revertida para esse seu advogado da verdade especulativa, esse seu promotor dos easter eggs e referências. O seu clique é o que ajuda o Tata a continuar lutando no grande tribunal do entretenimento contra o tédio e a desinformação, esses dois reincidentes, esses dois réus confessos cheios de precedentes. Você é o juiz e o júri, cara. Você tem nas suas mãos o veredito. E se você não for comprar nada, pelo menos deixa o like, né, e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Muito bem, de volta ao que a gente tava falando. Indo adiante, o Mike Colter retorna como Luke Cage nos minutos finais, né, confirmando que ele e a Jessica Jones são os pais da Danielle. O Luke esteve trabalhando pro Sr. Charles, o agente misterioso da CIA, vivido pelo Matthew Lillard, em algum lugar do exterior, e o que exatamente ele estava fazendo lá fora fica intencionalmente vago, né? Mas certamente não foi coisa boa. E o Sr. Charles aparece na cena seguinte, dentro de um avião com o mercenário sentado ao lado, né? Como seu novo ativo operacional. Que coisa maravilhosa, cara! E eles estão andando com segurança e conforto em um avião da Van Lutt Airlines, cara. E esse nome é muito importante, porque nos quadrinhos Cornelius Van Lutt é o fundador do Cartel do Zodíaco, que era uma organização criminosa cujos membros adotavam codinomes baseados nos signos astrológicos, né? Essa empresa já apareceu sutilmente lá na primeira temporada da série da Netflix, quando Vilsinho realizou um evento no edifício Van Lutt. A sugestão aqui é muito clara, né? Uma ameaça maior e mais global pode estar se montando por trás de tudo para a próxima temporada, conectando a CIA, a Valentina Allegra de Fontaine, o crime organizado internacional. Vai saber. O que a gente sabe, com certeza, e que é motivo de comemoração, é o fato de que o primeiro e único Dex Poindexter vai permanecer transitando no MCU a mando da Val e da CIA, o que significa que ele pode aparecer a qualquer momento em qualquer filme ou série para fazer o trabalho sujo e mostrar quem é que manda na barca. Que notícia maravilhosa, senhoras e senhores! No escritório do The New York Bulletin, a Bibi Urich começa a trabalhar onde o tio Ben dela, né, o Ben Urich, fez história jornalística. As manchetes emolduradas ali na parede são um easter egg atrás do outro, né? Tem a Batalha de Nova York, de Os Vingadores, de 2012, Terror no Harlem, do Incrível Hulk, de 2008, e até Cybertech Settles, referência direta a agentes da S.H.I.E.L.D. e ao projeto Deathlock, né? Uma piscadela ali que pode sinalizar uma canonização ainda mais ampla das séries antigas da Marvel. E a queridíssima Heather Glenn, talvez o arco mais perturbador de todos, né? A Heather coloca a máscara do Muse diante do espelho e vê o próprio rosto sorrindo de volta sem a máscara. E a ironia aqui é cirúrgica, né? Foi a própria Heather quem escreveu no livro Man in Mask que a máscara revela a identidade verdadeira que a persona pública tenta esconder. Agora ela virou a prova viva da própria tese dela, né? Como a gente viu no vídeo passado, nos quadrinhos de 2025, a saga Demolidor Unleashed Hell trouxe a Morgan Whittier, que era uma artista frustrada, manipulada pelo espírito do Muse original, diretamente do inferno, né? O MCU provavelmente não vai pelo mesmo caminho sobrenatural, mas a semente está plantada aqui. O que eu posso dizer? O sorriso
do Matt Murdock atrás das grades de uma prisão de segurança máxima é paradoxalmente a imagem mais esperançosa que a Marvel já produziu, né? Porque pela primeira vez em 5 temporadas, meu velho, o homem sem medo não tem medo de ser quem ele é. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, encher o coração do Tata de alegria e contentamento, e eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!